Hoje vamos falar de um grande dilema. Por que eu digo um grande dilema? Porque existe aí um conceito religioso e um preconceito religioso. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação e ressurreição. Percebeu qual é o dilema? Então, bora lá para o nosso conteúdo de hoje. Mas antes, mais uma vez aqui, você que é novo, está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, tem muito conteúdo que sai toda semana para ajudar no teu conhecimento, despertar a tua consciência, ok? Para você sair da massa da manobra, da caixinha de manipulação onde nós fomos criados por muito e muito tempo. Então, vamos lá. Reencarnação e ressurreição. Trouxe aqui mais um trecho do livro de Amit Goswami, que diz assim: muitos estudiosos dizem que antes de 553 depois de Cristo, o cristianismo também aceitava a ideia de reencarnação. Olha lá, o cristianismo também aceitava a ideia de reencarnação. Afirmam ainda que naquele ano foi baixado um decreto pelo Concílio Ecumênico contra a ideia de que as almas reencarnam. Olha, precisa pesquisar. O que aconteceu? Então, naquela época, existia a reencarnação. Isso é bíblico. E essa palavra, esse termo, foi retirado da Bíblia após esse concílio aqui. Por quê? Porque existia uma rainha ali, olha, muito danada de má mesmo, sabe? Maltratava escravos, os plebeus, tá? Aquela pessoa realmente contrária a tudo que se pregava de amor. E muito poderosa, né? Esposa de poderosos ali, de poderoso daquela época, ela exigiu que fosse retirado essa palavra da Bíblia, porque ela não admitia em hipótese alguma que ela voltaria para pagar os seus pecados. Porque se reencarna, então você podia voltar de uma forma que fosse pagar pelos seus débitos, né? Então você poderia vir com doenças ou na pobreza, com má formação física, como se fosse uma punição por débitos do passado. E ela não admitia isso. Ela queria continuar com as suas pompas, com o seu poder, com a sua riqueza, com a sua soberania. E ela exigiu que o concílio tirasse essa palavra reencarnação da Bíblia. E assim foi feito porque, como até hoje isso aqui manda, né? Então eles reuniram os poderosos do concílio ecumênico, reuniram e manipularam então esse ensinamento, trocando a palavra reencarnação por ressurreição. Por quê? Porque assim ela teria a certeza de que ela iria ressuscitar da mesma forma. Rainha pomposa, soberana, mandona, autoritária, reconhecida, bajulada, com todos os seus escravos aos seus pés. Então ela iria ressurgir, ressuscitar da mesma forma. Aí eu paro e pergunto para você, cientificamente isso é possível? Porque ciência e religião andam juntas. A religião, ela sempre apoia as comprovações científicas. E as comprovações científicas existem justamente para isso. Eles estudam e pesquisam até provar que aquilo é ou não é real. Cientificamente isso é possível? Aí você vai falar, mas é milagre, o Senhor pode tudo. Mas ele não vai contra a própria ciência, onde ele capacitou o ser humano para que pudesse trazer para nós, através dos estudos e pesquisas, as comprovações. E não teria finalidade nenhuma. Então, por aí, nós já percebemos o quanto esse livro sagrado, sim,
tem muito conteúdo sim, só que nós temos que filtrar e entender, estudar as raízes, porque existem passagens que foram sim manipuladas. Então, antes de qualquer crítica, nós precisamos entender a origem de toda a história e saber o que aconteceu naquele tempo. Muito do que está escrito na Bíblia hoje é válido e tem que ser aplicado nos dias de hoje, porque naquela época, tempo era outro. As pessoas, o conhecimento, o entendimento era outro. Então, tudo é trazido através de parábolas, de exemplos, como as metáforas que nós usamos hoje para explicar algo para alguém. Então, ao invés de você criticar ou até ouvir aquela pessoa que critica, né? Ela fala, reencarnação não existe, isso é coisa do demônio. Não, isso é bíblico e foi retirado por manipulação do concílio daquela época, porque a religião sempre manipulou as pessoas. Temos que ter muito cuidado, aprender, ir a fundo, conhecer origem, raiz, da onde veio a palavra, da onde veio o termo, por que é falado daquela forma, porque naquela época tinha um entendimento que hoje não tem. Tá gostando disso? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você entende que é necessário que aprendam sobre isso também. Vou deixar aqui para você sugestão de conteúdo para você poder maratonar o nosso canal. Então, pesquisem sobre o Concílio Ecumênico, pesquisem sobre os livros que foram retirados da Bíblia, porque muitos livros também foram retirados da Bíblia, porque na época a religião falava assim, não, isso daqui o povo não precisa saber, isso aqui o povo não precisa saber, né? Quanto menos o povo souber, menor, porque aí a gente pode manipular da forma que a gente acha melhor. Então eles foram retirando informações importantes. Por isso que Jesus falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então temos que buscar isso através de estudo e pesquisa para nos libertar de toda manipulação, de toda massa de manobra. As religiões são importantes? São, porque muito delas realmente retiram pessoas de situações deprimentes, sofridas, mas tudo é por um período, tudo é por um tempo. E quando você passa, por ciclos da sua vida, você precisa ir despertando. Por que eu falo isso? Porque hoje nós estamos vivendo um momento planetário de despertar, de abrir, expandir consciência, de entender como funciona o universo, as leis e toda a criação. Porque só aí nós podemos nos libertar de mitos, inverdades que foram colocadas na nossa mente até hoje. E com isso nós entramos nesse sofrimento do medo da punição, do medo da doença, do medo disso. E esse medo é que está criando toda a dor e todo o sofrimento na sua vida. Então, quando nós entendemos o que está acontecendo e o que acontece desde a época cristã, nós nos libertamos desse grilhão do medo. E aí nós conseguimos criar a nossa vida de uma forma mais leve, mais feliz e mais saudável. Aguardo você no próximo vídeo.